Eu conheci o Henry James quando eu tinha 16 para 17 anos, quando eu li pela primeira vez provavelmente sua novela mais famosa, que é A Outra Volta do Parafuso, que é uma história de fantasmas. E eu gostei, mas não foi paixão a primeira leitura. Tanto que depois eu até passei o livro adiante. Mais tarde vinha comprar uma edição com A Outra Volta do Parafuso e Lady Barberina, em 1992. E aí eu reli A Outra Volta do Parafuso, gostei. Uma vez eu até contei essa história resumida para minha mãe, que ela ainda não tinha lido. E enquanto eu estava contando, eu estava ficando com medo. Eu estava sentindo meu braço se arrepiar todo. Mas quando eu li esse aqui, eu ainda não estava apaixonada pelo James. E ainda não tinha, talvez, o olhar que o leitor do James precisa ter. Porque eu li a outra novela, o Lady Barberina, e ainda pensei assim, poxa, que decepção, a outra história é tão boa. Estamos em 92. 2 anos depois, em maio de 1994, eu fui trabalhar numa biblioteca, foi a primeira biblioteca do estado na qual eu fui trabalhar. E os meus colegas de setor não estavam lá, mas a diretora me deu a chave, eu entrei na biblioteca e fiquei lá sozinha, esperando eles voltarem. Senti como é que era o ambiente, que era ali que eu ia trabalhar. E nas estantes havia um exemplar de... Depois eu vinha comprar o meu, A Fera na Selva. E aí eu passei a tarde esperando os meus colegas lendo A Fera na Selva. Eu li a novela todinha, ela é curta, não chega a 100 páginas. Nessa tradução aqui, do Fernando Sabino, em maio de 1994. Eu tinha 30 anos. Ou melhor, quase. E eu me apaixonei. Aí realmente foi amor. E essa é a história do James que eu mais li até agora. Eu li 6 vezes A Fera na Selva, nessa tradução aqui do Fernando Sabino e nessa tradução aqui do José Geraldo Couto. Nós fomos tão afortunados que existem 2 traduções dessa novela fantástica, maravilhosa, que até hoje é a minha novela favorita do Henry James. E é a razão por que eu me apaixonei. E é amor pelo jeito para toda a vida. Mas por que eu gosto do James? À medida que os anos passaram, eu fui comprando outras coisas, né? Houve épocas que eu comprava mais, houve épocas que eu comprava menos, até por uma questão de encontrar em português as histórias dele. Embora eu tenha até algumas coisas em inglês que eu cheguei a ler. O que eu estou dizendo, gente, é amor, é amor. Porque por outro escritor eu fazer isso... Enfim, uma das razões porque eu gosto do James, acho que a gente pode dizer que a primeira é o fato dele ser um escritor sutil. Você pega um texto do Henry James e ele não diz certas coisas claramente. Ele confia na inteligência do leitor e ele acredita que o leitor atento vai perceber algumas coisas que ele está apenas insinuando, está apenas sugerindo, está colocando de uma forma elusiva dentro do texto, sem que ele tenha que dizer diretamente. É verdade que a sugestão, né, essa sutileza, pode levar o leitor a ter outras compreensões que não de repente é que o autor pretendeu. Mas também pode ser que o autor seja tão esmerado, como eu creio que era o caso dele, do James, que ele já espere que o bom leitor vá encontrar várias possibilidades de leitura. Que o que faz uma escrita sutil? Ela também faz isso. Você pega a Madonna do Futuro, você pega A Roda do Tempo, você pega O Pupilo, e quando você relê, dificilmente parece a mesma história que você leu da primeira vez. Esta é uma das características, uma das armas, talvez, da sutileza do texto do James. Dificilmente na releitura o leitor vai se deparar com o mesmo texto, porque ele vai compreender as ações e reações de alguns dos personagens de forma diferente. Vai lhe vir a suspeita, como já me veio num caso. Será que fulano fez isso por isso, ao invés de ser por aquilo?
E aí a sua compreensão da história muda completamente. O James tem isso. Uma outra coisa, como eu já disse, ele era um escritor que acreditava na inteligência do leitor. E ele acreditava até que poderia ser um estímulo, de repente, para o leitor. Ele dava conselhos, inclusive, a jovens escritores. Ele tinha discípulos. Então, eu acho muito estimulante na leitura do James, eu como leitora, perceber e me dar conta, poxa, esse é um ângulo, um ponto de vista, ou mais de um ponto de vista, que ele escolheu para contar essa história. Quantos ângulos seriam possíveis? Quantos pontos de vista seriam possíveis para contar essa história? E quantas maneiras de combinar esses diferentes pontos de vista para contar essa história? Então, o James é um escritor que estimula o próprio leitor. E se o leitor ainda tiver um interesse em escrever, em se tornar escritor, ou já for escritor, eu acho que ele estimula ainda mais. Ele pode ser até um escritor para o leitor aprender, né? O escritor iniciante aprender algumas dicas de como escrever bem. Uma outra coisa, os personagens dele são complexos. Afinal de contas, a vida não é simples. Estamos falando de um escritor que já não é um romântico. Ele sai, né, do romantismo, está escrevendo por volta de 1870, né, em que você já tem os anúncios do realismo pelo mundo inteiro. Então, a ideia é você escrever o mais próximo possível da vida real. Então, as figuras também que o James cria, elas são complexas, porque a vida não é simples e essa era uma das propostas do realismo, mostrar a vida o mais próximo daquilo que ela realmente é e mostrar as pessoas o mais próximo daquilo que elas realmente são. E aí você tem figuras complexas, como a Isabel, para citar só um personagem, não é o único, de Retrato de uma Senhora. Como a Kate e o Merton em As Asas da Pomba. E de certa forma a Millie também. Como a Charlotte, como a Meg, aqui. Como a Catherine, aqui. Que de início a Catherine parece uma figura muito simples, mas a gente vai percebendo que não é assim. O James tem mais a nos dizer sobre a Catherine. Então, as figuras dele são complexas. Não são figuras que você possa definir com uma ou duas palavras. São personagens que podem dar uma impressão no momento e depois o escritor vai avançando com a história e nos mostrando mais camadas, como se ele estivesse sorrindo para nós e dizendo: você pensou que era só isso? Será que você compreendeu bem a minha personagem? Especialmente as figuras femininas do James merecem destaque. Elas são figuras femininas tridimensionais. Eu não canso de dizer que, para mim, na minha experiência como leitora, de ter lido muitos autores, mais homens do que mulheres, eu conheço poucos escritores que eu tenha percebido que realmente entendem de mulheres. E o Henry James entendia de mulheres. Tem muitos escritores muito bons, gênios mesmo, mas que não tinham essa virtude. Tinham outras, mas não essa. O James, dentro de um grupinho bem seleto, é um dos 4 escritores que, para mim, entendiam de mulheres. O que eu quero dizer com isso? As figuras femininas do James são tridimensionais. E não sou só eu que acho isso. A escritora de literatura e de não ficção e feminista americana Marilyn French diz num romance dela, um romance-ensaio chamado Mulheres, que, excetuando as heroínas do Henry James, todos os escritores homens, quando criam figuras femininas, parecem descrever cabides cheios de roupas. Eu acho que ela exagerou um pouquinho. Existem outros escritores com essa capacidade, embora não muitos. Escritores homens. Mas eu concordo com ela que realmente as figuras do James são figuras tridimensionais, são figuras de mulheres que parecem realmente mulheres, em que você não tem aquela impressão do cabide carregado de roupas. E aí você tem a Isabel, você tem aqui a Millie e a Kate,
Você tem a Catherine aqui. Você tem a Charlotte e a Meg aqui. Você tem essa figura feminina aqui, que nesse momento eu não estou lembrando o nome dela. A companheira do Mercer. Você tem a heroína de A Roda do Tempo. Enfim, várias. Em novelas, em contos, em romances, figuras femininas de carne e osso, que dão essa impressão de serem de carne e osso. E aí eu acho que o James se filiaria a um tipo de feminismo que eu acho que é um feminismo muito mais equilibrado que o feminismo de algumas pretensas feministas, que transformam todas as mulheres em vítimas dos homens. Eu acho que esse é um feminismo equivocado, tá? Radical e equivocado. Porque as figuras do James é como se ele estivesse nos dando um feminismo em que as figuras dele são, portanto, figuras que passam uma visão por escrito da mulher que tem claros e escuros, em que elas não são simplesmente vítimas, em que elas não são simplesmente manipuladoras. Como eu disse, às vezes até você entende as figuras dele de uma determinada maneira. O personagem começa a aparecer e você tem uma impressão. E depois ele avança e mostra outras camadas, né? Outras dimensões daquela figura, especialmente se for uma figura feminina. De um modo geral, as figuras femininas dele são mais interessantes do que as figuras masculinas. Mas não são essas figuras que você possa dizer que são sempre boazinhas, são sempre poços de virtude, ou que são sempre vítimas. As figuras dele realmente tem algumas naquilo que a gente consideraria uma área cinza, né? Figuras às vezes até de mulheres muito simpáticas, muito agradáveis, que são até boas amigas, mas que não têm muitos escrúpulos para conseguirem aquilo que querem. Uma outra qualidade. O James, que dizia isso na sua ficção, ele fazia uso, se ele achasse que era apropriado para o que ele estava escrevendo, porque aqui, em A Arte da Ficção, ele vai dizer que o que importa não é o assunto, mas o tratamento. O James também era aquele autor que ele não tinha reserva de usar elementos de gêneros mal vistos se ele achasse que eram apropriados para aquilo que ele estava escrevendo. Então, quando você lê, por exemplo, Retrato de uma Senhora, você tem elementos de melodrama, de folhetim, incrustados no enredo de Retrato de uma Senhora. E aí o leitor, né, pode dizer, né, desavisado, poxa, mas um escritor do quilate do James usar elementos de folhetim, usar elementos de melodrama, por causa daquilo que o James dizia. O que importa é o tratamento, não é o assunto. Então, se o escritor acha que aquele elemento de melodrama vai servir aquilo que ele quer escrever, ele usa. Ele só tem que dar o tratamento certo. E era isso que o James fazia. Ele fazia aquilo que ele pregava na sua teoria de literatura. Deixa eu ver aqui quais foram as outras coisas que eu anotei. Que eu cheguei a anotar aqui, gente, para não me perder. A questão dos finais. No James você tem aqueles finais que já estão com o pé no modernismo. Finais abertos. Finais em que os personagens, no desfecho, os protagonistas, podem ir para uma direção ou para outra. Você tem esse final aqui. Você tem esse final aqui, Pelos Olhos de Maisie. Você tem, em um certo sentido, esse final aqui. E você tem esse final também em algumas das novelas que estão aqui, em A Morte do Leão, que são 5 novelas. E é mais uma vez aquela questão das vidas reais, né, que os realistas pregavam tanto, mas nem sempre viveram. Nos desfechos das novelas, dos romances do James, nem sempre os personagens se casam, nem sempre eles morrem, nem sempre eles se suicidam, nem sempre eles enlouquecem, nem sempre eles se internam em conventos, que eram os finais convencionais dos desfechos dos romances do século XIX. Mas ele está escrevendo no final do século XIX. Ele foi um dos primeiros escritores de talento que usou esses finais em aberto. Esses finais em que os personagens passam por grandes provações ao longo da história, provações emocionais, provações
sentimentais, provações físicas e sobrevivem. Mesmo quando eles não saem propriamente triunfantes, eles sobrevivem. E já no romance do século XIX, com exceções, com algumas exceções, o que você tem é isso. Se o personagem não sai vitorioso daquela aprovação, daquele cataclismo emocional que ele atravessou ao longo do romance, ou ele tem que morrer, ou ele tem que se suicidar, ou ele tem que enlouquecer, ou ele tem que se internar num convento. Não existem meias medidas. Ou a figura, o protagonista sai triunfante ou ele sai derrotado, né? Que esses outros finais são formas do personagem ser derrotado, né? Ele enlouquecer, ele se suicidar, ele ser assassinado, ele pegar uma doença da moda e morrer no final, quando ele não se casa. Mas aí você tem o James mostrando as figuras no final do seu romance, tendo passado por tudo aquilo, aquela provação, aquela descoberta dolorosa e sobrevivendo. É verdade, eu tenho que ler mais o James para afirmar isso com toda certeza, eu estou falando de uma impressão do que eu já li. É verdade que os personagens do James, os protagonistas do James, que passam pelas provações ao longo do livro, pelas devastações emocionais, físicas, sentimentais, e saem no final do romance, mesmo sem se casarem, eles saem sobrevivendo, né? Não morrem, não se internam, não se suicidam. Geralmente são os personagens femininos. Por quê? Eu não vou nem mostrar os livros para ninguém dizer que eu não estou entregando o final, mas eu já mostrei os livros aqui. Porque quando é o personagem masculino, o protagonista masculino do James, que passa por uma experiência de descoberta, uma experiência em que ele sai da inocência para a experiência, isso também é um tema do James, essa passagem do personagem da inocência para a experiência. Quando é um personagem masculino, na maioria das vezes, ele morre no fim. Ele não consegue, o protagonista masculino, jamesiano, não consegue passar por aquilo e sobreviver. Aquela descoberta, aquela devastação. E as figuras femininas do James sobrevivem, mesmo que elas não saiam triunfantes. Eu espero ter explicado um pouco para vocês porque eu amo Henry James.